Pode sentar, gente. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde a você que está na internet, né, no YouTube, no Instagram, que eu não dei boa tarde antes. Mas você que está assistindo hoje ou que ao longo dessa semana vai assistir, né, é uma alegria também poder estar com você aqui ao vivo, né, as diversas pessoas que nos assistem pelas redes sociais e também são alcançadas a partir desse advento maravilhoso que é a internet. Mas deixa eu começar com uma pergunta aqui nessa tarde. O que é que você entende por caminho? Caminho. O que é que você entende por caminho? É bem verdade que, às vezes é óbvio, né? Caminho ele vai levar a gente de um ponto A para um ponto B, de um lugar a outro, né? Seja fisicamente, se você sair aqui, ligar o Waze, ele vai lhe deixar em casa. Ou espiritualmente, se você quiser seguir os passos de Jesus, se você quiser seguir os passos do Pai, só há um caminho que lhe leva a Deus. E o próprio Jesus disse isso, quando disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, daqui até Deus só há um caminho e ele vem através de Jesus. Então, falar de caminho que nos leva a Deus é inevitavelmente citar o caminho mais emblemático da fé cristã. Mais emblemático. Eu acho que a fé cristã, ela tem um caminho que todos conhecem, que é o caminho da cruz. O caminho da cruz do Calvário. Na última quarta-feira de cinzas, inclusive, se para você o ano começou quarta-feira, né? Eu queria dizer que para muita gente já começou no dia 1 de janeiro, já que não teve carnaval esse dia. Então, para você que começou na quarta, feliz ano novo para você. Mas quarta-feira de cinzas também deu início à quaresma. A quaresma da vida cristã são os 40 dias que antecedem a crucificação de Cristo. E são 40 dias de reflexão. É um tempo de preparação para esse evento mais espetacular, pode-se dizer assim, mais importante da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo. É o nosso momento de Páscoa e a quaresma começa agora. São 40 dias para a gente refletir, para a gente se preparar para receber a chegada do Senhor e Salvador. E é nesse caminhar intenso, gente, de prisão, julgamento, que Paty leu aqui, de condenação de Jesus, que a gente dá início hoje exatamente a uma série de mensagens intituladas A Caminho da Cruz. Começa hoje essa série de mensagens, ao longo de várias semanas, até a Páscoa, a gente vai estar refletindo sobre esse evento, esse momento que marca a fé cristã, e a gente faz esse convite, para que você não perca um domingo, ou não deixe de assistir nas redes sociais, caso você não consiga vir, a todas as mensagens. É Jesus purinho que vai estar falando ao longo dessas semanas para a vida da gente. Em sua passagem na terra, Jesus ele tinha um caminho a percorrer. Todos nós temos o nosso caminho. E Jesus, quando veio para cá, no ministério dele, ele tinha um caminho a percorrer, rumo à sua missão e o seu destino, que era a cruz. Um destino de sofrimento, mas acima de tudo, de glória, como diz o profeta Isaías, no capítulo 53, de Isaías 53, diz assim, lá no versículo 5, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Jesus foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, todos nós fomos curados. Há 700 anos antes, Isaías previa o que aconteceu há 2000 anos atrás, que marca esse nosso momento, e é imprescindível a gente refletir exatamente em algo que tem curado, libertado e nos deixado verdadeiramente livres e libertos de todo e qualquer mal. O ministério de Jesus, ele foi pelos milagres, por várias coisas que ele fez, vários ensinamentos que tivemos acesso a partir da sua palavra, nós fomos e somos impactados até hoje. Mas talvez pelos últimos momentos, se você pegar os evangelhos, talvez metade dos evangelhos, eles se prendem, eles narram essa fase final de Jesus, essas semanas que antecedem, os dias que antecedem a sua crucificação. E não é em vão assim, é de uma riqueza de propósito, de lição, esse caminho da cruz que é imensurável para cada um de nós. É o caminhar daquele
que diferente de qualquer um da gente, não cometeu pecado algum. E assim ele nos ensina como a gente deve se portar no nosso caminhar até a nossa cruz, para que a gente possa cumprir os propósitos pelos quais Deus assim instituiu, de forma diferente, para mim e para você. Hoje, iniciando essa série, a gente vai abordar uma atitude de Jesus nesse caminhar que é fundamental para que ele cumprisse a sua missão, que é a humildade. Humildade. O tema hoje vai ser a caminho da cruz com a minha humildade. E Deus ele nos convida hoje para a gente abrir o nosso coração para uma palavra extremamente simples, mas intensamente poderosa. E de forma humilde eu queria convidar todos vocês para a gente orar nesse momento, para a gente dar sequência nesse caminhar desse sermão. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por essa mensagem, por essa oportunidade de Tu se comunicar diretamente com a gente, através dessa Tua palavra clara, através dessa Tua vida entregue, Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar tocando os nossos corações. Qualquer coisa que venha à nossa mente, que venha nos distrair daquilo que Tu tens reservado para cada um de nós, que a gente possa estar lançando fora agora, em nome de Jesus, Senhor, que a gente esteja simplesmente aberto, aqui no foco, para o Teu falar e o Teu mover de transformação na vida da gente, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Certamente, vocês já devem ter escutado uma expressão bem conhecida, que é que cada um deve tomar a sua cruz, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dessa expressão. Tem gente até que brinca, né? Mas não é o caso, mas todo mundo deve carregar a sua cruz. E essa foi uma proposta do próprio Jesus para quem quisesse segui-lo. Essa foi uma proposta, não surgiu do nada, o seguir e tomar a sua cruz. Porque Jesus classificou a cruz como um preço a ser pago para você realizar a missão. Um preço a ser pago. Só que ele não só mostrou que essa cruz era um preço a ser pago, como ele também mostrou também o caminho que a gente deve fazer para cumprir essa missão. Ele nos deu o exemplo. E nesse exemplo, talvez um dos maiores exemplos é que a gente precisa ter humildade para cumprir essa missão. Ele teve humildade. Humildade, segundo o dicionário, é a qualidade de quem age com simplicidade. Quem é humilde, age com simplicidade. Uma característica, diz a definição, de pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, sem prepotência e sem soberba. Quem é humilde, ele não foge, mas ele assume a responsabilidade, sem arrogância, sem soberba e sem prepotência. Aí você ouve essa definição, aí você não tem como se voltar para Jesus e ver o quanto a humildade era um traço clássico do seu caráter. Como Jesus era humilde, por tantas coisas que a gente conhece dele. A caminho da cruz, ele estava prestes a realizar o maior feito da humanidade, tanto que a vida da gente se divide antes e depois de Cristo. Era o maior feito, e a humildade fazia parte da obediência que ele passou a ter mesmo com medo, mesmo com dor, ele assumiu a responsabilidade e humildemente, ele encarou um passo a passo de uma via dolorosa rumo à cruz do Calvário, por mim e por você. A humildade, guarde bem isso, é algo que Deus deseja que faça parte não só da vida de Jesus, mas que faça parte da nossa vida no dia a dia. Deus ele deseja que sejamos humildes, não a qualquer custo, mas a um custo de obediência e de humildade, porque no nosso caminhar, quando a gente é humilde, sabe o que acontece? A gente vai viver as promessas de Deus para a vida da gente. Ele falou isso no próprio Sermão do Monte, quando ele diz lá em Mateus 5, versículo 5, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas humildes, bem-aventurados aqueles humildes que vão receber aquilo que o Senhor tem prometido. Aí você pode dizer, Marcelo, eu queria tanto viver essas promessas de Deus para mim, mas nem sempre eu sou tão humilde assim no dia a dia, não é fácil. Relaxa, meu irmão, estamos juntos. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Mas aí tem um detalhe. Creia que humildade é uma característica que pode ser desenvolvida. Pode ser desenvolvida sim.
E a gente vai ver algumas atitudes hoje dessa característica que pode ser desenvolvida na vida da gente. Então, para viver uma humildade, a gente vai abordar isso hoje, e eu preciso sim, desenvolver. Se você acha que não nasceu já com essa humildade, bem-vindo ao clube, mas se você acha que precisa desenvolvê-la, já que humildade não é algo natural na vida da gente, porque a gente sofre, a carne sofre, a tendência de autossuficiência, de auto-ego, egoísta, é reflexo da vida decaída da gente para o pecado. É assim que nós somos, nada de humildade, mas em Cristo, nele, podemos aprender sim, e pôr em prática atitudes que mostram que a humildade, ela pode fazer parte das nossas decisões no nosso caminhar do dia a dia. Então, acompanhe então aqui, comigo, alguns posicionamentos que a gente vai ver nessa tarde, que são necessários para a gente viver essa humildade tão desejada por Deus para cada um de nós. Então, em primeiro lugar, para viver humildade, eu preciso de mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. E isso não é algo que você pode simplesmente dizer de boca. Mansidão e domínio próprio, passa para o segundo ponto, que esse aí eu tenho, tá de boa. Você tem mesmo, porque de boca é fácil a gente falar que tem tudo, né? Mas a questão de mansidão e domínio próprio, ela só pode ser atestada quando alguma situação adversa, ela acontece, e aí sim, inevitavelmente ela vai exigir uma postura de mansidão e domínio próprio, ou de amor, de paciência, ou de tantas outras coisas, que não adianta só a gente falar de boca, precisa testificar através do ato. Por exemplo, como é que se daria aqui uma mansidão? Vamos brincar aqui um pouquinho. Como é que vai dar uma mansidão e domínio próprio quando você, a caminho da praia, tão desejada no final de semana, o carro quebra? No meio da estrada. Detalhe, você está com os 3 filhos no banco de trás, tudo pequenininho, não, Pati? Imagina a cena, aí você, glória a Deus, aleluia, o Senhor está no controle, já, daqui a 2 horas o reboque chega, a praia vai ficar, talvez o almoço vai ser cancelado, mas o pôr do sol, talvez, com certeza, aleluia. É assim que você fica? Eu não fico assim não, mas se você fica assim, a gente tem essa tendência natural. No caminhar da adolescência, você sofre um bullying na escola. Como é que você age com mansidão e domínio próprio quando existe isso na sua vida? Quando no caminhar matrimonial, os desafios naturais de qualquer relação, elas lhe consomem. Como é que você fica? Mansidão e domínio próprio. Tranquilo? E no caminhar profissional, nas crises de toda ordem que impede a gente ver um horizonte de esperança? Como é que você é confrontado nessas horas? E como é que você reage nessas horas? Com mansidão e com domínio próprio. Quando você está no comando da circunstância, aí a mansidão e domínio próprio, ela não é necessário. Aí é bom demais. É bom demais. Perder a cabeça, explodir, se estressar com o quê? Se as coisas estão no controle. Aí mansidão e domínio próprio não vai. Eu posso até dizer, eu tenho mansidão e domínio próprio, porque eu não vou precisar ativar ali. A situação não vai exigir, aí é fácil. Mas nem sempre é assim, e a gente sabe disso. Nem sempre é assim no nosso dia a dia. E com Jesus também não foi só maravilhas. Muito pelo contrário. Lembra do que aconteceu no jardim do Getsêmani? Ele estava lá no jardim com seus discípulos, pouco antes de ser traído por Judas, ele veio, deu um beijo em Jesus, traiu, junto com os guardas lá do palácio, e a partir dali ele foi levado a julgamento. Mas naquele tempo que ele estava no jardim do Getsêmani, ele simplesmente, se colocou ali numa batalha espiritual tremenda, ali sozinho, no seu orar com Deus, um orar em lágrimas. Aí você imagina Jesus orando em lágrimas. O Pati leu o Evangelho de Mateus, mas no Evangelho de Lucas, ainda narra que gotas de sangue saíam do seu suor. Tamanha era a angústia que Jesus estava sofrendo naquele momento. E nessa atmosfera de angústia profunda, de situação nebulosa, ele pediu ao Pai, prostrado com o rosto na terra, para que, se fosse possível, livrasse ele do que iria acontecer, mas que não fosse feita a vontade dele, e sim a vontade do Pai. Pela narrativa do Novo Testamento, a gente vê o peso desse momento.
E a partir daí segue uma verdadeira sequência de humilhação que humanamente parece impossível de ser suportada. Mateus 27, 11, 14, lido por Patrícia aqui, diz que Jesus foi posto diante do governador. E este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Como acusações religiosas, um detalhe, como acusações religiosas, elas não tinham base de condenação no tribunal naquele tempo, os sacerdotes, eles queriam pegar Jesus, uma pegadinha, através da via política. Porque um dos argumentos era que se Jesus afirmasse que ele era rei, daí ele retornou, falou dessa forma com Pilatos, se ele retornasse, se ele dissesse que era rei, ele ia ser condenado por ameaçar o poder e a posição do imperador. Mas o Messias, com mansidão e domínio próprio, numa situação completamente adversa, ele não respondeu palavra alguma ao governador Pilatos, o que o deixou impressionado. É fácil entender a surpresa de Pilatos, é fácil. Quando nós somos acusados, aí pense em você, que eu penso daqui, pensa você daí que eu penso daqui de cá. Na nossa primeira reação qual é? Quando isso acontece? É buscar emitir nossa verdade, custe o que custar, para a gente poder nos livrar de determinada injustiça. A gente vai querer logo revidar e sair falando tudo. Mas Jesus, ele não podia mentir para Pilatos. Ele não podia mentir para Pilatos, porque ele era a própria verdade. Jesus era a própria verdade, e a verdade ela não pode mentir, porque senão ele ia negar a si mesmo. Afinal, ele era o verbo que se fez carne e veio habitar entre a gente. Jesus, eu imagino ele tinha palavras, Jesus, né, velho? Ele tinha palavras suficientes para sair dessa, se ele quisesse. Argumento, persuasão, para falar para o povo a seu favor, ele podia fazer qualquer coisa. Ele podia clamar pelas testemunhas dos milagres, ele podia clamar pelos discípulos que estavam lá, ele podia, contratar um advogado, se necessário fosse, ele podia fazer qualquer coisa. Ele ficou calado. Ele ficou calado. Humildemente, ele sabia que a cruz era parte da missão. A cruz era parte da missão. Do seu caminhar, de quando nasceu até o cumprimento do seu ministério, até ele dizer está consumado, existia uma cruz no meio desse processo. E que evitá-la colocaria em xeque o plano redentor, pelo qual o Senhor já havia arquitetado tudo em seus mínimos detalhes. Jesus não se revoltou diante de Pilatos, nem ficou irado. Ele apenas seguiu a coerência de quem até tinha pedido para afastar esse cálice, a missão, mas que a vontade de Deus, no final, que iria se sobressair. E hoje a gente pode louvar por tamanha mansidão e domínio próprio que Jesus teve. Aí você pode pensar, uau, que comportamento do mestre, que lição. Pô, será que eu consigo fazer isso no meu cotidiano? Bom, a boa notícia é que com humildade sim, humildemente você consegue fazer. Não porque tu é capaz ou porque eu sou capaz, não. É porque existe um negócio chamado fruto do Espírito Santo. Graça de Deus purinho na vida da gente. Presente, disponível para a vida da gente. De graça. Fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mansidão e domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Ser manso é ser intencional. Não eu quero ser manso. Eu quero ser manso porque o Espírito Santo me capacita para ser manso. Isso é intencional. Não se trata de um sentimento ou de um estado de tranquilidade. Requer muita coragem e determinação para manter o equilíbrio, a sanidade e coerência, mesmo diante de uma grande adversidade. Ou seja, mansidão e domínio próprio é fruto do Espírito Santo, não da nossa natureza.
Ou seja, não depende de força humana para evidenciar, e saiba disso definitivamente. Não depende de força humana. O silêncio de Jesus, por exemplo, ele não foi sinal de fraqueza, mas de um poder sobrenatural. Jesus talvez não tivesse capacidade humana para agir daquela forma, mas de forma sobrenatural, em humildade, o fruto do Espírito Santo presente fez com que ele silenciasse. Por nossa força, o natural é que virá da nossa carne, e o que virá da nossa carne será uma forte tendência a irar-se. Essa é a nossa natureza, é ou não é? E o fruto existe para que sejamos exatamente semelhantes a Cristo. A nossa grande missão, semelhantes a Cristo. Por isso, vale olhar para Jesus e seu comportamento diante de uma situação de forte pressão. Claro, é exemplo para todos nós, que inevitavelmente a gente está sujeito a todas as pressões, intempéries do dia a dia. Todos nós estamos sujeitos a irar-se, ao invés de agir com mansidão e domínio próprio. Creia nisso. Nessa nossa caminhada, ela precisa de humildade. E para viver em humildade, eu preciso de mansidão e domínio próprio. Vai valer a pena, gente. Vale a pena, claro. Olha o conselho que Paulo deu para a gente lá em Efésios 4, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Conselho. Como isso aqui tem uma riqueza de conselhos. Cabe a nós usá-los ou não. Aí é o livre-arbítrio da gente. Conselhos valiosos, como ser manso e humilde. E Jesus é o nosso modelo, né? Mas além da mansidão e domínio próprio, para viver em humildade, eu preciso também saber lidar com as injustiças. Saber lidar com as injustiças. E talvez como mansidão e domínio próprio, se eu perguntar aqui também, quem já sofreu algum tipo de injustiça na vida? Não precisa levantar a mão não. Eu sei que espiritualmente aqui eu estou vendo 100% de mãos levantadas. Seria quase unânime, todos nós vivemos situações. Ou se eu fizer a pergunta de outra forma, é quem nunca viveu injustiça na vida? Claro, todos vivemos. Mas aí você pode pensar, mas que tipo de injustiça você está dizendo? Que tipo de injustiça? Porque justiça e injustiça, ela pode ser até relativo para algumas pessoas, a depender qual o seu padrão que vai guiar a sua conduta. O direito tem uma justiça e existe um padrão que vai guiar o direito para aquilo ali. Talvez os seus valores que você recebeu ao longo da vida, você criou aquele padrão, e o seu conceito pessoal de justiça e injustiça, criado a partir da sua vida, vai determinar o que é justo e o que é injusto. Claro, uns acham uma coisa e outros vão achar outras coisas, de acordo com a crença e valores que cada um tem. A questão é, para Deus não existe relativização. Para Deus não existe relativização. Há um padrão divino na palavra. Há um padrão divino na palavra. O Senhor, ele tem uma noção bem clara do que seja o justo. O Senhor tem essa noção do que é o justo. Temos dito isso diversas vezes aqui, gente. Que infelizmente a gente está no mundo injusto, mas a própria palavra diz que jaz no maligno. O mundo é injusto e vive os reflexos do pecado. E esse é um dos motivos pelo qual Deus nos enviou Jesus para nos resgatar a justiça. Diz em 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. A justiça de Deus a gente só tem acesso porque Jesus, ele tomou o pecado por cada um de nós. E a gente assim começa a enxergar a justiça de Deus pelo relacionamento que a gente começa a ter com Deus. A caminho da cruz, Jesus, para falar de injustiça, ele não sofreu apenas fisicamente, ele sofreu moralmente. Ele foi injustiçado e humildemente nos ensinou a lidar com a injustiça diante daquela situação. A própria condenação de Jesus, ela veio a partir de um julgamento que não foi lá nada tão justo. Vamos reler Mateus 27, 20 a 24, diz assim: Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos
convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador: está aqui os dois, qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Se virou para a multidão ele. Respondeu a multidão: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Por quê? Ele não cometeu, que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, crendo na inocência de Jesus. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, ele mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, ou seja, eles moldaram a opinião pública de acordo com seus interesses a soltar Barrabás, uma injustiça. Eles, com inveja, temiam pelo crescimento do ministério de Jesus, da figura de Jesus Cristo, e isso gerava uma ameaça ao poder religioso que eles tinham no império. Por inveja, eles fizeram essa artimanha e manipularam a opinião pública. Aproveitaram a oportunidade para banir injustamente Jesus do mapa. Uma circunstância perfeita para eles, porque era validada pelo povo, que tinha a tradição de libertar um prisioneiro à sua escolha, sempre no período da Páscoa. O assassino Barrabás foi então liberto e ovacionado sob os aplausos das pessoas. E o Messias Jesus, justo e inocente, foi rejeitado e condenado a caminho da cruz. Só em rememorar essa cena, tão bem descrita nos evangelhos e lá já ilustrada em tantos filmes sobre a paixão de Cristo, convido vocês a assistirem. De 2004 eu assisti ontem mais uma vez, sempre eu vejo na Páscoa. Só em você visualizar essa cena já causa uma espécie de revolta no coração humano da gente, é ou não é? Claro, é comum diante de uma situação de injustiça a gente se indignar, ou pelo menos é natural que aconteça isso, e até mesmo a gente pensar em vingança. É natural, é da nossa cabeça, vem fácil. Ou quem nunca pensou em querer fazer justiça com as próprias mãos, já que aquilo não se resolve, eu vou resolver a partir das minhas mãos e vou dar um jeito naquela situação, porque o nível de revolta é imenso com tamanha injustiça. Aí tu imagina se naquela hora Jesus pensasse como a gente e tirasse assim, pegasse a espada do centurião lá, e bem o estilo gladiador assim, e pá, cortasse a orelha de Pilatos, bem ao estilo de Pedro, e começasse o motim assim para pegar a cavalaria, juntar os discípulos e bater em retirada, numa grande fuga. Já pensasse? Eu sei que está meio Netflix o negócio, mas tu já pensou se Jesus pensasse de forma humana como a gente? Porque a nossa tendência ia ser essa, ter que sair daquela enrascada. Essa injustiça aí não dá para mim não. Mas não foi assim que Jesus fez. A gente leu. A humildade mais uma vez falou mais alto e ele ficou na dele, calado, porque a vontade do Pai na cruz precisava ser manifesta. Não pense você que por um instante Jesus estava aceitando a injustiça de forma passiva. Ele estava usando uma, digamos, passividade estratégica. Jesus ele sabia de três coisas fundamentais em meio àquele momento de extrema pressão e estresse diante de Pilatos e daquela multidão que queria crucificá-lo. Ele sabia do propósito de Deus, que era claro para ele a necessidade de cumprir o passo a passo do caminhar até a cruz. Ele sabia do controle de Deus. Quando sabemos que o Senhor está no comando, nada foge ao seu controle, mesmo quando a situação de justiça se levanta. Ele sabia da justiça de Deus, porque ele sabia perfeitamente quem é o justo juiz. Ele sabe quem é o justo juiz. Ele sabia do propósito, do controle e quem é o justo juiz. Em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 30, diz: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. A vingança é do Senhor, e outra vez, não nossa, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Propósito, controle e justiça de Deus.
como é importante a gente aprender essa humildade de Jesus. Como é importante. Se você que está aqui, ou assistindo essa mensagem em casa, já viveu, ou mesmo está vivendo, um momento de injustiça, o que seria normal, o caminho da cruz, ela nos mostra que a nossa postura deve ser de equilíbrio e de consciência de que Deus está no comando. Não importa a sua injustiça, não estou falando de passividade, estou falando de confiança que Deus está no controle. Porque toda injustiça, ela é um ato de violência e Deus sabe muito bem disso. A violência, ela se apresenta de muitas formas, mas em todas elas, ela apresenta um ato de injustiça. Provérbios 3 diz assim: não tem inveja de quem é violento. Não tem inveja, que isso não faça parte da sua vida, da minha vida. Não tem inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, nem tampouco querer fazer justiça com as próprias mãos. Promover e lutar pela justiça em relação a gente e com os outros é um desafio e um dever que deve ser de todos nós cristãos. No caminho da cruz, quando eu sou injustiçado, a minha principal arma é humildade e confiança no Senhor, porque como Jesus, a gente tem que ter a noção e a certeza quem é o verdadeiro juiz, quem é que nos julga, quem é o justo dessa história que está olhando tudo e vai saber dar qualquer veredito, ou que dele é a vingança, como a gente leu agora há pouco. Por fim, além de agir com mansidão e domínio próprio, e saber lidar com as injustiças, para viver humildade eu preciso conhecer, em terceiro lugar, a minha real identidade. O terceiro e último ponto, conhecer a minha real identidade. E você sabe quem você realmente é? Pergunta fácil, né? É de marca X, não, isso aí? Você sabe quem você realmente é? Eu não estou falando apenas do número do seu RG, CPF ou passaporte que você vai apresentar aqui e dizer, está aqui, eu sou esse aqui. Pelo menos para a receita, né? Há elementos que trazem um pouco de quem você é, uma vez que tudo comunica algo sobre a gente. Tudo comunica. Seus gostos, seu jeito de vestir, as suas habilidades, a sua personalidade. O time que você torce, ela revela um pouco de você. Todo rubro-negro, por exemplo, é o quê? É chato, né? Todo rubro-negro é chato, né? E cabuloso, né? Hein, Breno? É chato e cabuloso. Então, assim, tudo revela um pouco sobre você. A sua profissão, o seu curso na faculdade, o seu jeito, enfim, a sua tribo, tudo fala um pouco sobre você. Fala um pouco sobre a sua identidade. Mas são suas reais convicções. Suas reais convicções e crenças, essa sim, o identifica ainda mais. Não só a aparência, a carcaça e às vezes a forma de ser, mas as suas convicções, pois é quando a gente vive aquilo que a gente acredita, quando a gente vive a verdadeira verdade que está intrínseca no nosso coração, na nossa mente, aí ela sim, ela nos leva a atitudes, e essas atitudes elas identificam muito sobre a gente a partir das nossas crenças. Há um dito popular conhecido que diz que não adianta parecer honesto, é bem famoso esse dito, não adianta parecer honesto, tem que ser honesto, né? Não adianta só parecer, tem que ser. O interessante é que a gente vive em meio a uma sociedade que relativizou geral, um padrão comportamental e de valores. Sendo assim, pregar uma vida falsa, em tempos de redes sociais, mostrando aparentar ser quem não é, tem sido cada vez mais comum. E assim, tentando construir uma identidade fake, vamos nos afastando cada vez mais da verdadeira identidade que o Senhor deseja para cada um de nós. Mas ainda há tempo, porque só a verdade e a transparência, elas podem te dar a tranquilidade. É muito bom você viver a verdade, você ter a transparência, é libertador, ela vai falar muito sobre você, experimente mais e mais viver essa verdade e essa liberdade, aí ela vai falar muito sobre você. Jesus, ele foi injustiçado, açoitado, torturado, mas ele era ele, de verdade, nu e cru, purinho. Mateus 27, 26, 31, e eu convido vocês a visualizarem ainda mais essa cena,
como se vocês estiverem lá no pretório, na residência, ou sei lá, o lugar onde o governador morava, e dizia assim: Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniu toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas, então levaram para crucificá-lo. Tente ver essa cena de absurda humilhação. Só ver, porque se colocar nessa cena como Jesus, talvez seja impossível para mim e para você se colocar no lugar de Jesus nesse momento. Quando o açoitaram, deram chicotada, era um chicote de couro, embutido com pedaços de um áspero metal. Não era chicotinho não, era chicote que arrancava o couro. Puseram um manto vermelho em Jesus, uma ironia, imitando o manto real, pela chacota alusiva a ele ser rei dos judeus. Colocaram uma coroa de espinhos, espinhos secos e bem afiados, e empurraram na cabeça dele. Cuspiram nele, humilhação sem tamanho. Cuspir na pessoa, que humilhação. Entregaram-lhe uma vara, em alusão a um cetro do imperador. Ele não era o rei? Entregaram-lhe uma vara e tomaram essa vara e batiam na cabeça dele. O ridicularizaram. Estimam-se que mais de 200 soldados estavam ali, ridicularizando ele. Ninguém passaria por isso, ninguém, se não tivesse a certeza de sua missão na terra e a convicção total de quem ele realmente era. Ninguém passaria por isso. Jesus sabia do caminho proposto por Deus, e qualquer coisa diferente disso, negar, fugir, vingar, revidar, seria negar a sua própria identidade de Messias. Ele teve mansidão, domínio próprio, e em meio à injustiça, ele tinha total certeza quem ele era. A cada um de nós, em nosso caminhar de humildade nessa vida, em busca de nossa real identidade nele, resta-nos seguir o exemplo de Cristo, como o apóstolo Paulo nos ensinou na sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 2, que diz assim: seja a minha atitude, a sua atitude, a atitude de vocês, a nossa, a mesma de Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É preciso entender que o caminho da cruz é um caminhar de transformação da nossa própria identidade e de nossas escolhas e atitudes. O caminhar da cruz não é uma história bonita que está aqui nesse livro, que já vendeu tantos bilhões de exemplares. Não é uma história para a gente se deliciar ou vivenciar, se imaginar como se fosse uma fábula hollywoodiana. Essa história é para que gere transformação na vida da gente. O caminho da cruz tem a ver com essa transformação nas nossas atitudes, não para sermos aceitos por Deus, mas uma transformação que deve acontecer porque já fomos aceitos por Deus, pela sua graça, a partir do momento que o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. E assim temos a real convicção que essa humilhação e essa crucificação, ela não foi em vão. A gente não precisa mais caminhar sozinho, gente, nessa vida, sem saber o rumo a seguir, de onde viemos, para onde a gente vai, ou até quem verdadeiramente nós somos. A gente precisa ter humildade, essa humildade que Jesus nos ensinou, e se colocar diante de Deus, abrir o nosso coração, se achegar a Ele.
Esse ano a gente tem vivido o ano de reconstruir. Não que é só esse ano que a gente vive, a gente está em eterna reconstrução até o fim da nossa vida, mas de forma emblemática, a diocese, a província está vivendo esse ano, a província anglicana, o ano de reconstruir, e essa reconstrução, é isso que Deus quer, ela tem que continuar na nossa vida, ou começar hoje, a partir de quem você é, e quem você deseja ser, mas que esse quem você é, a sua identidade, não seja simplesmente só aquilo que você quer ser, que você possa dizer: Pai, o que eu quero ser, é o que o Senhor deseja, porque é a tua vontade que no final tem que se sobressair, para que a minha identidade seja construída, não a partir dos valores que eu creio, mas a partir dos valores que Deus assim traz para a vida da gente, para cada um de nós. Chega de buscar ser alguém qualquer, a revelia de qualquer sucesso efêmero, pela necessidade de provar algo a alguém, na busca por algum prazer que nos satisfaça e nos traga sentido, ou até vivendo uma religiosidade superficial, que vai identificar você como um crente de carteirinha, numa igreja ou numa denominação. Não é isso que Deus quer. A sua identidade, ela pode ser muito mais do que tentar vivenciar algo disso aqui, porque aquele que um dia se identificou como eu sou, ele não se impôs como Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, e esse é o nosso exemplo, porque ele se humilhou e foi obediente até o destino final do seu caminhar humano, que foi a cruz do Calvário. Tudo isso por mim, tudo isso por você, para nos redimir de todo e qualquer pecado, nos dar livre acesso ao Pai, a um simples alcance de um eu quero, me arrependo, desejo, anseio, preciso, dependo dessa necessidade. Aí Ele nos proporciona uma verdadeira vida abundante, não esse arremedo de vida que a tua identidade está tentando revelar ser quem tu é. E sobretudo, Deus, Ele carimba o nosso RG espiritual, nos identificando como filhos amados, filhas amadas de Deus. Tenha a convicção de que Deus nos ensina que com nossas atitudes a gente vai seguir firme o caminho que nos é proposto. Temos muito a aprender no caminho da cruz, muito a aprender. A gente vai ver outras ricas lições para as próximas semanas, mas hoje a gente fica com essa: siga o caminho da cruz, vivamos humildemente, desenvolva a mansidão e o domínio próprio. Isso não vem de você, não vem da gente, não é da nossa capacidade, é fruto do Espírito. Deseje esse fruto para a sua vida. O nosso natural é irar-se, mas o domínio próprio e a mansidão vem do Senhor, está disponível para a gente, gratuitamente, a partir de um eu quero. Aprenda a lidar com as injustiças, aquelas que você viveu, aquelas que você talvez esteja vivendo, aquelas que você ainda vai viver. Não deixe que elas lhe paralisem. Continue seguindo, marchando, caminhando, com Deus no controle. Conheça a sua real identidade. Não existe nada mais importante nessa vida. Quem me conhece já viu falar essa frase trocentas vezes. Não existe nada mais importante do que a gente saber quem a gente é nele. Se posicione com humildade. Se posicione com humildade para ser esse filho amado e essa filha amada de Deus. E viva a intensidade dessa paternidade celestial. Eu queria orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque tudo é tão simples, Senhor. A história que a gente viu hoje, a história que tu vivenciaste, talvez não tenha sido tão simples. As escolhas, o choro, o suar sangue, o desejo de afastar esse cálice, claro que não foi simples, mas a mensagem que tu trazes é tão simples, Senhor, que não há outro caminho. Não há outro caminho que a gente possa ter nessa vida, que nos leve, Deus, a tua presença, que não seja o caminho da cruz, Senhor. Que não seja olhar para essa cruz, Senhor Deus, e humildemente nos sentirmos pequenos, Senhor, nos sentirmos impotentes e constrangidos, como a gente louvou antes, com esse amor gigantesco, Pai, que está disponível para mim e para cada um de nós, Senhor. Como eu disse, ao simples alcance, eu quero. Eu me arrependo de quem eu fui, Senhor, do que eu fiz.
Eu me arrependo das minhas crenças erradas, Senhor, do meu egoísmo, do meu pecado, Deus. Eu me arrependo, Pai, de um dia ter me colocado como a coisa mais importante dessa vida e hoje, Pai, ajoelhado, com o coração rendido e prostrado, eu quero dizer, Pai, em uma só voz aqui nessa igreja, nesse canal, que nós precisamos de Ti, Senhor. Vem fazer morada nos nossos corações. E nós não queremos caminhar, Pai, simplesmente sem humildade. Queremos vivenciar essa humildade que Tu destes a Jesus, quando vocês eram um só naqueles momentos, Senhor. Nós queremos vivenciar tudo isso. Não importa o que a gente esteja vivendo, a gente quer entregar, Deus, todas as nossas dificuldades de vivenciar isso. Às vezes é difícil suportar situações difíceis ou até impossíveis na nossa mente de poder realizá-las, Senhor. Mas nós entregamos a nossa capacidade no Teu altar, para que a Tua capacidade se faça presente a partir da ação do Teu Espírito Santo. Que essa humildade que Jesus viveu seja uma inspiração para as nossas vidas, no exemplo da cruz, no exemplo dos milagres, no exemplo da vida que Ele trilhou. Que essa palavra viva seja lâmpada para os nossos olhos, Senhor, e guie nossos pés no nosso caminhar até a nossa própria cruz. E para isso nós precisamos de Ti, nos rendemos a esse chamado. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.